Você sabe realmente como jogam os times de Juan Carlos Osório? Mais do que isso, você sabe o que muda em um clube quando um treinador como ele assume o comando? Juan Carlos Osório não é um nome qualquer no futebol mundial. O treinador colombiano é conhecido internacionalmente por ideias fortes, decisões ousadas e uma filosofia de jogo que raramente passa despercebida. Onde passa, ele gera debate, expectativa e muitas vezes polêmica. Agora, Osório acaba de assumir o comando do clube do Remo, chegando ao Baenão com um estilo que foge totalmente do convencional. Um treinador que não tem medo de arriscar, de mudar peças, de alterar esquemas e, principalmente, de contrariar a cultura tradicional do futebol brasileiro. Mas a grande pergunta é: o que o torcedor do Remo pode realmente esperar dentro de campo? Será um time ofensivo? Um time intenso? Um time que vai propor o jogo desde o primeiro minuto? Ou um time que pode sofrer com tantas mudanças e exigências físicas e táticas? Hoje você vai entender em detalhes como jogam as equipes de Juan Carlos Osório. Vamos analisar o modelo de jogo, as convicções táticas, os pontos fortes, os riscos e os desafios que aguardam o Leão Azul sob o comando desse treinador, que promete transformar a forma do Remo jogar futebol. Juan Carlos Osório tem 64 anos e chega ao Baenão trazendo uma bagagem internacional extremamente pesada, construída ao longo de décadas de estudo, prática e enfrentamento dos mais diversos contextos do futebol mundial. Ele não é apenas mais um treinador estrangeiro tentando espaço no Brasil. Osório construiu sua carreira defendendo ideias próprias, muitas vezes indo contra o senso comum do futebol latino-americano e, principalmente, contra a cultura do futebol brasileiro, que tradicionalmente valoriza escalações fixas, repetição de times e menor rotatividade. Ao longo da carreira, Osório sempre deixou claro que acredita no futebol como um jogo de controle, inteligência, ocupação de espaços e tomada de decisão constante. Para ele, o treinador precisa intervir ativamente, ajustar comportamentos e criar vantagens estratégicas a todo momento. Sua proposta de jogo é clara e praticamente inegociável: intensidade alta, pressão constante e protagonismo absoluto com a bola. Osório acredita que sua equipe deve impor o ritmo da partida, independentemente do adversário ou do local do jogo, assumindo riscos calculados para dominar o confronto. Modelo de jogo e identidade. O modelo de jogo de Juan Carlos Osório prioriza fortemente a posse de bola qualificada e a ocupação do campo rival. Suas equipes raramente adotam uma postura reativa. Pelo contrário, os times de Osório buscam empurrar o adversário para trás, manter a bola no campo ofensivo e atacar com um número elevado de jogadores. A ideia é simples na teoria, mas complexa na execução: dominar território e tempo de jogo. Não se trata apenas de trocar passes por trocar. Para Osório, a posse de bola tem propósito claro: controlar o jogo, desgastar o adversário física e mentalmente e criar superioridade numérica ou posicional nas zonas ofensivas. Esquema tático e flexibilidade. Apesar de ter preferência declarada pelo 4-3-3, Juan Carlos Osório está longe de ser um treinador engessado ou previsível. Esse sistema funciona apenas como ponto de partida. Os laterais costumam atuar bem abertos, assim como os pontas, garantindo amplitude máxima no ataque. Essa largura estica a defesa adversária e cria espaços valiosos pelo corredor central. Esses espaços são ocupados por meias e atacantes que infiltram constantemente, além de favorecer triangulações pelos lados e aproximações rápidas perto da área. Durante as partidas, a equipe pode assumir diferentes desenhos táticos, principalmente no momento ofensivo. Em muitos casos, o time se transforma completamente com a bola no pé. Essa dinâmica exige alto nível de entendimento coletivo, leitura de jogo apurada e capacidade de adaptação constante dos jogadores. Pressão pós-perda e intensidade. Uma das marcas mais evidentes do trabalho de Osório é a pressão imediata após a perda da bola. Assim que a posse é perdida, o time reage rapidamente para tentar recuperá-la, ainda no campo ofensivo. O objetivo dessa pressão é múltiplo: reduzir riscos defensivos, impedir contra-ataques, manter o adversário encurralado e criar chances de gol próximas à área rival. No entanto, esse estilo cobra um preço alto.
Ele exige intensidade física elevada, preparo físico acima da média e concentração constante durante os 90 minutos. Por isso, a preparação física do elenco será um dos pontos mais importantes no planejamento do Remo ao longo da temporada. Rotatividade e escolhas ousadas. Talvez o aspecto mais debatido e polêmico do trabalho de Osório seja a alta rotatividade nas escalações. O treinador colombiano não costuma repetir equipes com frequência. Ele defende a ideia de que todo o elenco deve estar pronto para jogar e que as escolhas devem variar de acordo com vários fatores, como o adversário, o contexto da partida, o desgaste físico e até o tipo de gramado. No São Paulo, em 2015, Osório chegou a passar mais de 15 jogos sem repetir o time titular, algo que marcou profundamente sua passagem pelo clube e pode voltar a acontecer agora no Remo. Bola parada defensiva. Na bola parada defensiva, Osório também foge completamente do padrão tradicional brasileiro. Em escanteios e faltas laterais contra sua equipe, ele costuma reduzir o número de jogadores dentro da própria área, apostando em uma ocupação de espaço mais equilibrada e racional. Essa abordagem gera debates intensos, críticas e elogios, mas reflete sua convicção de que o posicionamento coletivo pode ser mais eficiente do que simplesmente encher a área. Números e conquistas. Os números ajudam a explicar a longevidade e o respeito conquistados por Juan Carlos Osório ao longo da carreira. No Atlético Nacional, da Colômbia, viveu sua fase mais vitoriosa. Foram 287 jogos disputados, aproveitamento superior a 60%, além de vários títulos nacionais consecutivos, Seleção Mexicana e Copa do Mundo. Comandando a seleção do México, Osório esteve à frente da equipe em 52 partidas, alcançando quase 70% de aproveitamento. Na Copa do Mundo de 2018, deixou sua marca pela ousadia, especialmente na histórica vitória sobre a Alemanha por 1-0, um dos resultados mais emblemáticos daquele Mundial. Passagem pelo futebol brasileiro. No futebol brasileiro, Osório comandou São Paulo e Atlético Paranaense. Em ambos os clubes, manteve médias superiores a 50% de aproveitamento, mesmo sob forte pressão e em contextos completamente diferentes. Currículo vencedor. Ao longo da carreira, Osório conquistou 4 campeonatos colombianos, uma Copa Colômbia, uma Superliga da Colômbia, além da Conferência Leste, da MLS, nos Estados Unidos. Esse currículo reforça um treinador guiado por convicções claras, mesmo quando elas geram controvérsia. Expectativa no Remo. No Remo, a expectativa é de adaptação mútua. Ideias fortes, decisões pouco convencionais e um estilo intenso passam a fazer parte do dia a dia do Baenão. A temporada promete desafios dentro e fora de campo para o clube, o elenco e a comissão técnica. Resta saber, o Remo conseguirá absorver essa filosofia intensa e ousada? E Osório conseguirá adaptar suas ideias ao contexto do futebol paraense? Se você curtiu essa análise, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você acredita que o estilo de Juan Carlos Osório vai dar certo no Remo? Nos vemos no próximo vídeo.